Sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2020. Com a presença divina e havendo número legal de vereadores presentes, declaro abertos os trabalhos da presente reunião. Boa noite. Quero, neste retorno do recesso parlamentar, desejar boas-vindas a todos os colegas, reforçando o compromisso dessa mesa diretora em fortalecer a democracia, focando seu trabalho na transparência desta gestão. A mesa diretora de 2020 estará focada em desenvolver um trabalho direto na comunidade trespacense, no intuito de levantar temas importantes e relevantes, bem como realizar reuniões, audiências públicas com entidades e priorizar a atenção diretamente aos presidentes de cada bairro e de cada localidade, que são os representantes da comunidade, para trocar ideias e levantar temas para a construção de uma cidade cada vez mais eficaz e melhor para se viver. O vereador não tem poder de executar, mas tem o poder de estar dialogando e indicando ao Poder Executivo as ideias que vêm da comunidade e também continuaremos o trabalho na busca de emendas para o nosso município. Senhor presidente, eu gostaria que Vossa Senhoria me concedesse uma intervenção. Sim. Nós tivemos na semana passada o falecimento de um membro dessa casa, o senhor Darcy Pedro Niedermayer, do qual foi vereador eleito em 1972, 1976 comigo e 82 novamente. Foi prefeito interino na época das intervenções no Executivo. Foi líder comunitário, líder e entidade como, por exemplo, 25 de julho por longas décadas, pessoa integrada à sociedade de forma honrosa, e essa Casa Legislativa, com o passamento desse nosso ex-colega, eu solicito em nome da Casa, senhor presidente, que nós prestamos um minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento de Darcy Pedro Niedermayer. Convido o senhor secretário para que faça a leitura das atas das sessões anteriores. Ata da primeira sessão em caráter extraordinário do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 29 dias do mês de janeiro de 2020. Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2020, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 11h30, a primeira sessão desse período legislativo, tendo estado presente os vereadores Arley Tomazoni, Edivan Baron, Flávio Absroit, Ido Roden, Ivo Ziegel, Jair Locatelli, Marli Frank e William Heineck, e a leitura do expediente, projeto de lei número 1/20, concede reajuste salarial aos servidores municipais estatutários ativos, inativos e pensionistas do município de Três Passos. Projeto de lei legislativo 1/20, concede reajuste salarial aos servidores efetivos, comissionários e contratados emergencialmente da Câmara Municipal de Três Passos. Indicação dos líderes da bancada para o ano de 2020. PCdoB, Vinícius Araújo, PMDB, William Heineck, PSDB, Arley Tomazoni, PT, Marli Frank, PTB, Edivan Baron.
Indicação dos membros das comissões permanentes. Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, PTB titular Edivan Baron, suplente Ido Roden, PSDB titular Jair Locatelli, suplente Rosane do Nascimento, PMDB titular William Heining, suplente Ivo Ziga. Comissão de Orçamento, Finança e Infraestrutura Urbana e Rural, PTB titular Ido Roden, suplente Maria Krumenavel, PSDB titular Arley Tomazoni, suplente Rosane do Nascimento, PMDB, PCdoB e PT titular Marli Franco e suplente Vinícius Araújo. Escolha dos presidentes das comissões, Constituição, Redação e Bem-Estar Social, Jair Locatelli. Comissão de Orçamento, Finança e Infraestrutura Urbana e Rural, vereador Ido Roden. Distribuição das matérias aos relatores das comissões permanentes. O vereador Jair Locatelli, presidente da Comissão de Constituição e Redação, designou o vereador William Heining como relator para o projeto número 120. E para o projeto de lei legislativa 120, o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereador Ido Roden, designou a vereadora Marli Franco como relatora para o projeto de lei 1/20 e o vereador Arley Tomazoni como relator do projeto de lei legislativa 1/20. Convocação para a sessão plenária extraordinária para o dia 31 de janeiro de 2020, às 11h30, para a deliberação do projeto de lei 1/20 e do projeto de lei legislativa 1/20. Os trabalhos foram presididos pelo presidente vereador Flávio Abisroit, secretariados pelo vereador Ido Roden, secretário da mesa diretora, do que eu, Ido Roden, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo senhor presidente. Ata da segunda sessão em caráter extraordinário do 4º período legislativo da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Três Passos, realizada aos 31 dias do mês de janeiro de 2020. Aos 31 do mês de janeiro do ano de 2020, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Três Passos, às 11h30, a segunda sessão deste período legislativo, tendo estado presentes os vereadores Arley Tomazoni, Edivan Baron, Flávio Abisroit e Ido Roden, Jair Locatelli, Marli Franco, Rosane do Nascimento e William Heining. Discussão e votação da matéria da ordem do dia. Projeto de lei 1/20, concede reajuste salarial aos servidores municipais estatutarios, ativos, inativos, pensionistas e contratados emergencialmente do município de Três Passos. Votação. Aprovado o projeto de lei legislativa número 1/20, concede reajuste salarial aos servidores efetivos, comissionários e contratados emergencialmente da Câmara Municipal de Três Passos. Votação. Aprovado. Os trabalhos foram presididos pelo presidente vereador Flávio Abisroit, secretariado pelo vereador Ido Roden, secretário da mesa diretora, do qual eu, Ido Roden, determinei que fosse lavrada a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo presidente. Coloco em votação as atas das sessões anteriores. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Ata aprovada. Convido o senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas, projetos de lei números 2/20, 4/20 e 5/20. E indicações e pedidos de providências. Resumo dos projetos de lei que deram entrada na Câmara de Vereadores, que serão lidos na sessão. Projeto de lei número 2/20 fixa o padrão piso salarial dos empregados públicos ocupantes dos cargos de agente comunitário de saúde e dos servidores estatutários, agente de combate a endemias, no valor de R$ 1.400, com data base dia 1º de janeiro. Esse projeto visa a atender o disposto da Lei Federal número 13.708/18, que alterou o valor do piso profissional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, previsto no artigo 9º-A da Lei Federal número 11.350/2006. Projeto de lei número 4/20 estabelece o valor das bolsas de estágio e o número de vagas máximas de estudantes a serem contratados,
passando a remuneração de R$ 1.002 para R$ 900 e o número máximo de 55 estudantes que poderão ser contratados. A administração municipal vem adotando uma série de medidas visando reduzir os gastos de despesa com pessoal, tudo no intuito de manter a saúde financeira do município e possibilitar o aumento real da remuneração dos servidores estatutários de seu quadro. Além disso, o estagiário tem estendido o direito ao percebimento de cesta básica conforme os outros demais empregados funcionários. Projeto de Lei número 5/20, altera a Lei Municipal número 5.533 de 2019, que autorizou a contratação emergencial de 2 agentes comunitários de saúde. A alteração no sentido de alterar uma das micro-áreas de atuação, uma vez que, por equívoco, constou a área 01, porém o correto é a micro-área 47. E o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Três Passos, vereador Vinícius Araújo, com assento na bancada do PCdoB, encaminha para apreciação e votação dos nobres pares os seguintes requerimentos. Remessa de ofícios pela Câmara de Vereadores. Primeiro, ao DENIT, Superintendência Regional de Porto Alegre, solicitando a agilização para a reinstalação das lombadas eletrônicas na BR-468, nos trechos de Campo Novo, quilômetro 63, São Martinho, quilômetro 67, Três Passos, quilômetro 103, e Tiradentes do Sul, quilômetro 130, especialmente no trecho de Três Passos, no quilômetro 103 da rodovia. Segundo, ao DAIR, Superintendência Regional de Porto Alegre, solicitando melhorias urgentes na estrutura da ponte da RS 305 na divisa entre os municípios de Três Passos e Criciúmal. Terceiro, ao presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado, solicitando a realização de uma audiência pública regional na área de abrangência da Muceleiro, para o debate sobre a construção do complexo energético Garabi-Panambi, previsto para ser erguido no Rio Uruguai, entre os municípios de Alecrim e Garuchos, mas com impactos sensíveis na região costeira, incluindo os municípios de Criciúmal, Tiradentes do Sul, Esperança do Sul e Derrubadas. Quarto, ao secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, solicitando o apoio da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, para a realização do 2º Seminário de Cidadania, Democracia e Direitos Humanos, planejado para acontecer no mês de maio do corrente ano. E nesses termos pede deferimento, os senhores vereadores assinam o presente documento a ser enviado. Da Corsan, ofício aos senhores vereadores, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Senhorias, aproveitamos para informar e repassar o entendimento que hoje existe por parte da Corsan em Metro, em relação à instalação de válvulas de retenção de ar. Entendemos por bem repassar essa informação para conhecimento dos senhores vereadores, cuja documento está à disposição de todos os edis para fazerem a devida leitura. Era aí. Pedido de providências. Vereadora Rosane do Nascimento, além Tomazoni e Jair Locatelli, apresentamos a Vossa Excelência, senhor presidente, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, o presente pedido de providência, solicitando ao senhor prefeito municipal o encaminhamento das seguintes reivindicações ao Conselho Municipal de Trânsito. Primeiro, que seja avaliado com urgência a viabilidade da implantação de quebra-molas na rua Vital Brasil, trecho localizado nas proximidades da residência número 235. O pedido atende a reivindicação dos moradores desta via, os quais relatam a preocupação com a velocidade que os veículos empregam no referido trecho, tendo em vista o movimento de pedestre e principalmente crianças. O vereador Vinícius Araújo, da bancada do PCdoB, senhor presidente, apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 111 do Regimento Interno, a presente indicação, propondo ao senhor prefeito municipal uma visita à Prefeitura de Frederico Westphalen para solicitar informações e conhecer o projeto de ecopontos desenvolvido naquele município
pela administração municipal em parceria com o clube de serviço. 6 ecopontos estão sendo disponibilizados à população em diferentes locais públicos de referência para a comunidade, como nas proximidades do campus da URI, para que seja realizado o descarte de materiais que contenham vidro, tais como garrafa, potes, copos, portas e janelas. O material recolhido é encaminhado para um centro de armazenamento no Parque de Exposições do município, onde é realizado triagem e dado a destinação correta. Sugiro que esse projeto seja desenvolvido em 3 passos, ajustado à nossa realidade, mas tornando-se uma importante iniciativa de cunho ambiental e comunitário. Também do vereador Vinícius Araújo, do PCdoB, que apresenta o seu presidente dessa casa, nos termos do artigo 112 do Regimento Interno, o presente pedido de providência, solicitando ao senhor prefeito municipal o encaminhamento da seguinte reivindicação ao Conselho de Trânsito. Primeiro, que seja avaliado com urgência a viabilidade e implantação de quebra-molas nos trechos da rua Davi Canabaro, onde há poucos meses foi concluída a obra de asfaltamento entre os campos da Unijuí e a Avenida Oswaldo Aranha, e na rua Rui Barbosa, nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes. O pedido atende reivindicação de moradores dessas vias, preocupadas com a maior segurança no trânsito, já que os trechos receberam pavimentação asfáltica nos últimos meses. Era isso, senhor presidente. Agradeço pela leitura, vereador Ido, secretário da mesa. Convido agora o promotor de justiça da comarca de Três Passos, Dr. Caio Isola de Aro, para fazer parte da mesa dos trabalhos e falar sobre a campanha educativa. Nós queremos agradecer a presença do Dr. Caio, né, e está com a palavra, doutor, para falar sobre a campanha educativa, que tinha o nome de campanha Ser Legal é Bom, não sei se vai continuar esse nome. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a presença da pessoa do seu presidente e a todos os integrantes dessa Casa Legislativa, desejando primeiramente uma boa sessão legislativa, um bom ano de trabalho para todos, e que seja muito proveitoso em todas as instâncias do poder trespassense. Agradeço muito o convite, e é bastante notório a gente falar do problema que suscitou o início desse assunto, que veio de uma demanda da própria comunidade para que seja retomada a campanha anteriormente denominada Ser Legal é Bom, que por 2 edições transcorreu aqui no município e, ao que parece, de forma bem proveitosa, bem aproveitada, de forma que passasse a se prevenir e coibir o uso de álcool pelos jovens, adolescentes e até mesmo crianças, né? E através de uma demanda popular chegou ao meu conhecimento, tão logo tomei posse no cargo em agosto de 2019, para que se viabilizasse a retomada do assunto. Tive o cuidado de chamar a então promotora de justiça, doutora Dina Márcia, para que me passasse os traços iniciais do que aconteceu e do quão proveitoso foi, e a comunidade colheu os frutos. E entendi que poderíamos retomar sim a dita campanha. Foi então que chamamos uma reunião para que integrantes dos poderes e da própria comunidade, órgãos públicos sobretudo, pudessem dar o seu parecer sobre a viabilidade disso, o que, para não surpresa, foi unânime. Então, estamos ainda em fase embrionária do assunto, mas sempre bom ressaltar que o quão prejudicial é aos jovens o uso de álcool e drogas, sobretudo na adolescência, né?
Então, agradeço muito o espaço. Nós ainda teremos, pelo ano à frente, pelos próximos, muito que discutir sobre o assunto, a se acrescentar e a se debater. A primeira coisa, como já foi destacado aqui, é a renomeação da campanha, sobretudo para que ela não tenha o viés de campanha provisória, e sim algo com cunho permanente que seja sempre a dispor dos jovens da comunidade. Então, como estamos em fase embrionária, ainda não foi escolhido o nome, e é inclusive a primeira tarefa, algo primeiro a se debater nas reuniões, que inclusive tivemos uma hoje, para que seja retomada com o protagonismo dos adolescentes, sobretudo nas escolas, né? O viés do programa, podendo se tomar até um cunho de política pública, é de que haja dois tripés, um tripé, melhor dizendo, como traça a Constituição Federal, que diz que é responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, nessa ordem, prevenir qualquer tipo de dano à criança e ao adolescente. Então a campanha, o programa, terá esse viés, um binômio, a prevenção e, posteriormente, a repressão. O mais importante nos trabalhos iniciais que destacamos é conscientizar o jovem como sujeito de direito que faz jus a esse programa, a nossa atenção, e as famílias para que tomem consciência do quão prejudicial pode estar sendo ao seu filho, ao seu parente menor de idade, no caso de não estar voltando aos olhos a isso. E aos poderes públicos para que efetivamente ajam, fiscalizem e punam. Não é, senhor presidente, porque desde o ano de 2015 que nós tivemos uma mudança legislativa no Estatuto da Criança e do Adolescente, recrudescendo o tratamento criminal para a venda de álcool para adolescentes. O que antes era uma mera contravenção penal passou a ser punido com reclusão de 2 a 4 anos, o que impede, pela própria pena, benefícios como uma transação penal ou a suspensão condicional do processo. Então vem já do legislador federal esse tratamento mais duro quanto à venda do álcool ao adolescente. Mas o viés primeiro nosso, de todos os envolvidos, é de estabelecer primeiro a conscientização nas escolas, na sociedade, e para depois chegar ao poder público, como disse antes, a última ponta de responsabilização. Então, gostaria, agradecendo novamente o convite de estar aqui, conclamar todos os órgãos públicos, trespacenses e a sociedade em geral, para que anuam a esse tipo de programa, seja participando de debates abertos, como o de hoje, seja trazendo ideias para qualquer dos poderes, e aqui abro as portas do Ministério Público para encaminhamento de sugestões, de ideias, para que possamos seguir adiante neste programa, envolvendo a todos. Como disse, ainda estando na fase inicial de trabalhos, que já vêm sendo proveitosos, e as próximas fases que virão certamente trarão a participação de todos, né? Pretendemos ir às rádios, aos jornais, à mídia em geral e aos espaços públicos como o de hoje, para levar a público essa ideia, né? Então, como sujeito de direitos, adolescentes e crianças tem que ser respeitado, sobretudo como prioridade do Estado, nós tomamos a liberdade de capitanear essa incursão por esse programa, colocando o Ministério Público como órgão não só repressivo de efetivar a punição daqueles que venderem as bebidas, como um órgão de necessária mudança social. Então, partimos da abertura da conscientização para só depois, se o caso,
partir para a seara punitiva, a seara criminal. De certo, teremos muito a se falar sobre isso, como eu disse anteriormente. Agradeço muito a abertura desse microfone para que todos já tomem a consciência de que estaremos partindo, enveredando por esse caminho de proteção, um caminho deveras protetivo para toda a comunidade. E abrindo sempre, mais uma vez, as oportunidades para que ideias sejam levadas e todos tenham espaço, a sociedade aberta para que colaborem com as ideias que, de certo, virão daqui em diante. Gostaria de ser breve nessas palavras para não atrapalhar a abertura da sessão legislativa de Vossas Excelências, porque nós temos ainda muito trabalho pela frente e o que gostaríamos primeiro de destacar é levar a público esse início desses trabalhos. Então, senhor presidente, todos os integrantes dessa Casa de Leis, agradeço muito o microfone. Senhor promotor, a gente tem de praxe nas sessões abrir as perguntas para os colegas vereadores. Pois não. Né? E o vereador Ido gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Por favor. Promotor, nós tivemos reunião há 15 dias atrás e hoje novamente estamos reunidos com representantes da sociedade e dessa casa também, mais colegas estiveram presentes. O embate, ele promete ser bastante atencioso na parte daqueles que vão comandar essa investida, como se diz, em termos de prevenção. Para que chegue na segunda etapa, que é o punitivo, antes vai haver palestras, vai ter pessoas falando em escolas. Como é que seria levado ao conhecimento da sociedade esse programa, ou esse projeto, como você tem dito? Sim, os trabalhos prometem diversas etapas de trabalho, né, ainda não especificadas, mas o ciclo de palestras é algo essencial e que ocorrerá nos diversos âmbitos, seja nas escolas públicas e particulares, seja em clubes, seja nos meios, os veículos de mídia. São etapas já planejadas, ainda não traçado um cronograma, mas que de certo ocorrerão e são essenciais para a formatação dessa conscientização. Próximo, vereador Vinícius. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores. Uma saudação especial ao Dr. Caio Isola de Aro, que está aqui participando dessa sessão legislativa. Agradecer a sua presença para expor a respeito dessa iniciativa, que é muito importante para o nosso município, para a nossa comunidade. Não necessariamente vou fazer um questionamento, apenas exaltar essa iniciativa do Ministério Público em poder reunir as entidades representativas aqui do município para que a gente possa retomar essa iniciativa. Ano passado a gente, inclusive, fez um debate inicial, preliminar, e até se achou por bem, então, aguardar justamente a tomada de posse do novo promotor, né, já que o Dr. Bruno havia sido promovido para uma outra comarca, e agora, então, a gente vê como muito positivo o início, então, dessa retomada desse programa. E, inclusive, apenas a título de sugestão também, acredito que a Unijuí, que está presente aqui com campus, inclusive com curso de Direito, e também, alguns anos atrás, desenvolvia um trabalho, um projeto de extensão voltado à questão de cidadania, enfim, junto a escolas, enfim. Acho que seria também uma entidade que poderia agregar muito nesse debate, nessa iniciativa, e, logicamente, colocar sempre a Câmara de Vereadores, o Poder Legislativo à disposição. Estamos aí participando dessas discussões, inclusive
futuramente, se for necessário, regulamentar, enfim, de alguma forma, a Câmara de Vereadores vai estar também disponível aí para que a gente possa avançar e implementar esse projeto que é muito importante nos tempos atuais aqui para a nossa comunidade. Então, seria isso, agradecer muito a sua presença aqui na nossa sessão. Agradeço as palavras do vereador e as sugestões também, são sempre bem-vindas, anotadas, e todos os atores sociais estão já convidados e participantes natos desse tipo de debate. Todas as ideias serão colocadas, né, as sugestões, e muito bem-vindas como essa. Muito obrigado. Vereadora Marli. Eu também não irei fazer uma pergunta, eu quero aproveitar esse espaço para parabenizar o Dr. Caio Isola de Aro por assumir essa responsabilidade de capitanear esse programa, que vem tratar de um problema que é cada vez mais frequente e cada vez mais sério, muito sério. A utilização pelos jovens de álcool, drogas e, enfim, outras questões que somente os prejudicam, né? Então, eu acredito que este é um problema da sociedade e ele não seria resolvido sem a participação da sociedade. É necessário que a própria sociedade passe a se enxergar, passe a ver, a perceber o que ela está fazendo consigo própria e o que ela está fazendo com os seus adolescentes, ou permitindo que seus adolescentes façam, né, prejudicando enormemente a vida, o futuro, né, enfim, trazendo problemas e preocupações terríveis, né. Então, doutor, a gente espera mesmo que e vamos trabalhar junto, né, para que esse programa seja um sucesso, para que ele consiga ajudar muito essa juventude que vive um grande dilema, né, que os ídolos da juventude, a juventude já não sabe mais quem são seus ídolos, ou escolhe ídolos equivocados, enfim, né. Eu acho que o campo de trabalho é vastíssimo, vastíssimo, né? E não pode a sociedade ficar de fora disso, né? Então, parabéns, doutor, a gente acredita muito no senhor, né? E nessa congregação da sociedade, né? Para que a gente possa resolver, se não todo, né? Que seria o ideal, mas pelo menos a maior parte desse problema que envolve, né, os nossos jovens, enfim, que são o presente e o futuro desse país. Eu agradeço as palavras e só reiterando, na esteira do que a senhora pontuou agora, é que os jovens assumirão protagonismo, inclusive, do início do programa, né? Já antecipando um pouquinho nossos primeiros passos. Serão eles os responsáveis por traçar um nome, um slogan. Então, indo ao encontro do que acabaram de dizer, isso será muito positivo para todos. Agradeço. Penso que devemos, né, senhor promotor, abraçar todos esta causa, né? Todos nós vereadores, entidades também, e principalmente a comunidade, levar o conhecimento aos pais também, né? Que às vezes falta um pouco de conhecimento aos pais, né? Então eu quero agradecer a presença do senhor, dizer que a Câmara de Vereadores sempre está de portas abertas, né, no que for preciso. E eu gostaria de convidar os senhores vereadores para tirar uma foto com o senhor promotor Caio, deixar registrado, ok? Muito obrigado.
Dando continuidade, ordem do dia. Conforme prevê o artigo 117, inciso 4º do Regimento Interno, coloco em votação os requerimentos de autoria do vereador Vinícius de Araújo, do PCdoB, por meio do qual requer o encaminhamento de ofícios ao DAER, ao DENIT e à Assembleia Legislativa. Senhor presidente, Sim, vereador Vinícius. questão de ordem, apenas só para detalhar a respeito desses ofícios, então, né, eu já fiz um breve relato no nosso grupo ali de WhatsApp da Câmara, mas gostaria até de reforçar então aqui quais são esses ofícios que eu acabei solicitando e até para que a comunidade também possa ter ciência desses encaminhamentos. Eu vou estar em Porto Alegre essa semana e consegui agendar algumas audiências lá. Um dos ofícios então que a gente vai entregar em nome da Câmara aqui, com a assinatura dos 11 vereadores, é para a superintendência do DENIT, lá em Porto Alegre. Lembrando a comunidade, aos colegas vereadores, que o ano passado, em setembro do ano passado, essa Casa Legislativa recebeu um ofício do superintendente do DENIT, dando conta de que as lombadas eletrônicas na BR-468, especialmente as duas lombadas aqui próximas ao Seminário São Pascoal, elas seriam reinstaladas até o final de outubro do ano passado. Isso não aconteceu. Ao longo do ano de 2019, nós voltamos a vivenciar acidentes nesse trecho da BR-468, inclusive acidente grave no dia 27 de dezembro, véspera de feriado aqui no município. Nós tivemos um acidente grave com a morte de um motociclista e outros acidentes graves ou nem tanto que aconteceram ao longo de 2019. Lembrando que entre 2013 e 2018, quando essas lombadas estavam instaladas e ativas aqui no trecho da BR-468, nós não tivemos nenhum acidente grave. Então urge que o DENIT reinstale o mais breve possível esses equipamentos na BR-468. A licitação já foi feita para que a empresa forneça esses equipamentos novos e não se admite então mais atraso, colocando em risco aí a vida dos usuários dessa principal rodovia aqui da nossa região. Então um dos ofícios é esse. Outro ofício vai ser entregue no DAER, né, em função de pedidos aí dos moradores e também usuários da ERS 305. A ponte ali na divisa entre Três Passos e Criciúmal tá bastante deteriorada a estrutura dela. Nós precisamos urgentemente também de uma obra de melhoria nessa ponte, assim como já foi restabelecidas as condições de trafegabilidade da estrada. Nós precisamos agora brigar para que a ponte também seja feita uma obra emergencial e que dê maior segurança aí nessa divisa entre Três Passos e Criciúmal. O terceiro ofício que eu vou estar encaminhando lá em Porto Alegre é para a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, solicitando uma audiência pública para que a gente possa debater aqui, no âmbito da AMU-Celeiro, da região Celeiro, a questão do complexo energético Garabi-Panambi, que é uma usina que pretende ser levantada no Rio Uruguai, na fronteira noroeste aqui do estado, mas que vai trazer impactos diretos ao Parque Estadual do Turvo, em Derrubadas, onde fica o Salto do Ucumã, nossa maior beleza natural, maior ponto turístico da região. Todos já devem estar acompanhando neste verão, mais precisamente, nós estamos tendo públicos recordes lá no Parque Estadual do Turvo, e isso gera renda, gera emprego e, logicamente, aos cuidados com a sustentabilidade, com toda a preservação ambiental que o Parque Estadual do Turvo deve ter. E a nossa região precisa se posicionar. Três Passos, apesar do seu território não fazer divisa com o Rio Uruguai, Três Passos é a cidade polo aqui da região. Em termos de turismo, nós precisamos estar atentos e, mais do que isso, também precisamos estar atentos na questão da biodiversidade, do respeito a uma área de preservação permanente como é o Parque Estadual do Turvo. Então a gente acha importante que se faça uma discussão, inclusive provocando os gestores desse projeto se realmente as comunidades ribeirinhas estão sendo ouvidas no sentido de ser resguardado o seu direito de habitação, o seu direito de posse, de propriedade, né, porque a gente sabe que em
em outros projetos desses, não só aqui no estado, mas em termos de Brasil, os direitos, principalmente das comunidades pobres, ribeirinhas, não são assegurados. Então a gente está preocupado com isso e achamos que a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia pode e deve realizar uma audiência pública regional aqui em Três Passos. E por último, uma audiência com o secretário estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, o ex-deputado Catarina Palladini, onde a gente vai pedir um apoio para que a gente realize o 2º Seminário de Cidadania, Democracia e Direitos Humanos, uma iniciativa que a Câmara teve à frente no ano passado, mas em conjunto com o Unijuí, OAB, Casa da Cidadania, Ayrton Lamper e Prefeitura Municipal. Como esse é um ano eleitoral, a gente pretende realizar esse evento no 1º semestre, ainda a ideia inicial é que seja no mês de maio, e nós vamos buscar um apoio então da Secretaria de Estado, no sentido de que oferte um palestrante ou esteja inserido dentro desse evento como órgão máximo aqui do nosso estado nessa área de discussão. Então, apenas isso, gostaria de detalhar esses encaminhamentos que vão ser feitos em nome da Câmara de Vereadores de Três Passos. Obrigado, presidente. Vereadora Marli. Presidente, eu quero dar uma sugestão a essa casa no embalo aqui das reivindicações do colega vereador Vinícius, aliás, de extrema importância todas elas, né? Já que o colega Vinícius vai a Porto Alegre, vai até entregar esses ofícios ao DENIT, eu quero sugerir o seguinte: eu ouvi relatos na semana passada de pessoas que presenciaram junto ali a BR-468, o trecho que segue ali a Gaspar Silveira Martins, né, que termina na BR. E então tem aquele trecho, aqueles metros que pertencem ao DENIT, né? O que ocorre ali com uma certa frequência? E a pessoa que me relatou disse que não causou um acidente ali, foi por detalhes. Quem vai pela Gaspar Silveira Martins em direção à BR-468 e lá dobra à esquerda em direção ao viaduto, muitas vezes entra na pista da esquerda. E aconteceu que a pessoa estava, né, saiu da pista direita, entrou na pista esquerda, e quem veio, né, lá da BR, alguém quis entrar, né, e não aconteceu um acidente ali por detalhes. Qual é a sugestão? Que essa casa faça um ofício, e dos mesmos moldes que o vereador Vinícius apresentou, e que o DENIT coloque, veja a melhor solução, eu iria sugerir taxões que faça a divisão das duas pistas, a direita para a esquerda, para que impeça que os motoristas, quando eles adentrem, né, pela BR na pista pela direita, e não invadam a pista à esquerda, né? Que a gente sabe que o local lá é perigosíssimo. Eu me lembro no passado, no meu primeiro pronunciamento que eu fiz nessa casa, aqui no ano passado, eu falei da retirada da lombada eletrônica, né, e a gente sabe, já causou uma morte, né, e quase causou outras, e tomara Deus que não cause outras, né. Então, eu acho que é um tema que nós precisamos tratar, né, e eu sugiro que a casa faça esse ofício e os colegas vereadores assinem, né, e o colega Vinícius pode, então, fazer a entrega junto ao DENIT, né. Eu sugeriria taxões, né, não sei se há outra alternativa, mas, enfim, que se faça essa divisão entre as duas pistas para dificultar, para que os motoristas de uma pista invadam a outra, né. Obrigada, presidente. Mais algum vereador? Com certeza, a gente pode encaminhar um ofício, sim, mas a gente pode também entrar em contato com o DENIT e ver a forma legal, se é permitido fazer essa divisão com taxões ou não, porque ali é uma área do DENIT, né? Mas parabenizar os vereadores aí pelas ideias, né, e pelos requerimentos que vão ser levados aos órgãos competentes, né? E eu coloco esses requerimentos em votação agora, né? Ninguém se manifesta, eu coloco em votação, né? Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Votação aprovada.
Passamos agora para a distribuição às comissões permanentes dos projetos de lei lidos na reunião de hoje. Solicito aos vereadores Jair Locatelli e Ido Roden, presidentes da Comissão de Constituição e Redação, CCR, e da Comissão de Orçamento e Finanças, COF, para que designem os relatores, que analisarão as matérias, elaborarão os seus relatórios e proferirão os seus votos até a próxima reunião das comissões permanentes. Projeto de lei número 2/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR, indica. O Jair Locatelli vai relatar. Jair Locatelli. Vereador Ido Roden, presidente da COF. Vereador Ido. Projeto de lei número 4/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR. Vereador William. Vereador William. Vereador Ido Roden, presidente da COF. Vereador Arley. Projeto de lei número 5/20, vereador Jair Locatelli, presidente da CCR. Também o vereador Jair Locatelli. Vereador Jair. Vereador Ido Roden, presidente da COF. Vereadora Marli. Hora do grande expediente. Vereador Tocha. Não. Abre mão do grande expediente, querem falar no pequeno? Então vamos para explicações pessoais. Vereador Locatelli. Não? Abre Sim, mão? vou... Não, Fala. pequeno? Pequeno. Sim? Eu vou... boa noite a todos. Vou aproveitar esse espaço. Nós temos ainda mais uma semana, mas em função da organização própria de cada um, nos dias 13, 14, se eu não me engano, 13, 14 e 15, quinta, sexta e sábado, nós vamos ter um grande evento regional ligado à nossa área da agricultura, que é a Expo Agro Cotricampo, ali em Campo Novo. Existe uma mobilização técnica muito grande por parte da cooperativa e por parte de entidades, de empresas, e uma estrutura que, pelo que a gente está visualizando, é bem melhor montada, já estava bom, mas bem melhor montada do que no ano anterior, para o público visitar ali junto aos silos da Cotricampo, ali em Campo Novo, naquela área, acho que são mais de 13 hectares de terra que tem ali. E eu então quero aproveitar a oportunidade e reforçar o convite para todos os agricultores, aqueles ligados, aqueles que gostam também da agricultura, visitarem a Expo Agro Cotricampo. Tem diversas empresas que vão estar expondo equipamentos, máquinas, enfim. Ela é uma feira bem mais voltada para a produção de grãos, mas tem também, principalmente na questão de máquinas e no setor da agroindústrias, coisas então voltadas à pequena propriedade. A gente esteve presente já desde a primeira, a gente viu já a evolução e a gente está vendo que essa vai ser a melhor de todas as feiras que está se organizando pela cooperativa. Como profissional da área, a gente sempre diz que a diferença daquele que está se mantendo na atividade e o que não está na busca da inovação, na busca daquilo que hoje nós temos disponível, que torna uma propriedade diferente da outra. E nem sempre há necessidade de um alto investimento. Às vezes dá para buscar o que nós não temos, e acho que não vai ter ainda na feira, máquinas mais para a pequena propriedade, mas tudo é possível. Hoje a mão de obra é uma questão fundamental,
Então eu reforço esse convite e vou aproveitar esse espaço então para todos nós participar na semana que vem, no final de semana até no sábado, quinta, sexta e sábado, lá em Campo Novo. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Próximo orador, vereador Edivan. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham através da radiodifusora, do Facebook, boa noite. Quero lhe desejar, senhor presidente, uma boa condução dos trabalhos da Câmara. O senhor tem competência para isso, a gente está aí para lhe ajudar e o senhor tem uma assessoria muito boa, o senhor tem funcionários qualificados na Câmara aqui e o seu sucesso não vai ter dúvida nenhuma. Quero desejar bom trabalho para todos os colegas vereadores também, que tenham êxito nas suas lutas, nas suas batalhas, né? E o sucesso é de quem trabalha. Quem planta, colhe aquilo que ele planta. Então, cada um vai colher aquilo que plantou durante esse tempo da sua estada aqui na Câmara de Vereadores. Quero, senhor presidente, hoje começar um ano depois de um recesso, começar um novo ano de novo, dizer que o coração começa de bater mais forte. Por vários motivos. Porque estar aqui na Câmara representando parte da sociedade é uma coisa muito grandiosa que o ser humano recebe das pessoas que aqui colocam a gente. O trabalho do político na sociedade pequena, ele tem que ser valorizado, porque aqui a política é de verdade. Aqui se faz a boa política. Aqui se é cobrado, aqui tu bate na casa do prefeito, você bate na casa do teu vereador. Aqui você tem aproximação com o teu político. Pelo contrário do político de longe, ele agora está naquela fase do tanto faz, porque ele não bota mais o pé aqui. Ele já conseguiu o seu intuito, que era a sua vitória eleitoral, e agora sobra nós daqui. Para quem vai concorrer, ele tem já o seu campo feito. Ele tem já as pessoas, os seus amigos, aqueles que tanto confiam na gente. Mas vai ser difícil para todos. Porque hoje a sociedade em si está muito desacreditada quando se fala de política. Está muito ruim hoje você dizer, eu sou político. É muito ruim, é muito difícil você se apresentar, dizer, olha, eu sou político, eu sou um candidato, eu sou um pré-candidato, mas tu é candidato ao quê? Ou tu é político do quê? Assim as pessoas, elas interrogam a gente. Eu sempre procurei em todo esse meu tempo, e sempre vou procurar enquanto aqui eu estiver, sempre fazer o melhor, como ser humano, como pessoa, fazer o melhor de mim. E não posso fugir muito daquelas atribuições a qual eu sempre estive aqui. Então não posso fugir muito daquilo, não posso esquecer de onde que eu vim. Não posso esquecer das pessoas que aqui me colocam. Então, é um meio muito difícil de tu se manter no meio político. Entrar é fácil, agora se manter é muito mais difícil. Quero dizer para todos, como eu sempre digo, que eu sempre fiz o melhor. Eu sempre procuro fazer o melhor. Eu posso ser questionado pelo adversário, você é fraco, você é ruim, você não... né? Mas eu digo, eu sou honesto. Eu sou honesto. Se eu sair daqui, no fim do ano agora, se eu não me reeleger, porque eu sou um pré-candidato, se eu não me reeleger, eu saio da maneira que eu entrei, com a cabeça erguida, de sã consciência. Fiz o melhor de mim, continuo fazendo o melhor de mim, e aqui foi a grande faculdade que eu tive na vida. O meu doutorado, a minha graduação, foi lidar com pessoas, porque lidar com pessoas, olha, eu digo para os senhores, não é fácil. Então, senhor presidente, mais uma vez, bom trabalho para o senhor, sucesso na sua jornada, sucesso a todos os colegas vereadores, e um bom trabalho a todos, e quem ganha lá fora é a nossa comunidade. Boa noite a todos. Próximo orador, vereadora Maria Helena. Boa noite, senhor presidente, aos colegas vereadores, os funcionários dessa casa, a comunidade que nos acompanha pelo Facebook e pela rádio. Inicialmente, eu também quero desejar ao senhor presidente e a toda a mesa diretora um ano de muito sucesso, de bons trabalhos, um ano
abençoado, também para todos nós aqui, vereadores. Eu já tenho uma expectativa muito boa para esse ano. Ele inicia com muitas coisas boas. Ele já inicia este ano com a liberação do Ministério da Saúde, do local da UPA para ser o nosso SIAC-SUS. E, senhor presidente, eu gostaria muito que o senhor convidasse a secretária de Saúde, Adelaide, para que ela se fizesse presente numa sessão e que a gente até abrisse mão dos nossos discursos e tirasse todas as dúvidas para o pessoal que nos acompanha lá na casa entender perfeitamente como que vai funcionar. Nós estamos trabalhando praticamente o dia inteiro lá para deixar aquele local perfeito. É um local com todos os equipamentos novos. Quem vai trabalhar lá, e que trabalha em todas as unidades, mas o pessoal que vai estar trabalhando lá, a gente já teve as conversas, eles estão motivados, empolgados, porque vão ter um ambiente de trabalho digno, que vai ter um ambiente de trabalho com muitos equipamentos novos lá. Então, seria bem importante a vinda dela para esclarecer bem certinho como que vai funcionar aquele local. Inclusive, já tem a data de inauguração para o dia, a pré-data, né? Para o dia 6 de março. Então, seria bem interessante ela vir aqui e a gente tirar todas essas dúvidas. Outra notícia boa que inicia e que eu, particularmente, estou vivenciando é o nosso Hospital de Caridade. Eu acredito que ele começou a caminhar. Hoje está lá uma equipe, uma comitiva em Brasília, buscando recursos. Amanhã é o último dia dos deputados conseguir, por os deputados apresentarem suas indicações das suas emendas. Então, eles estão lá para olhar olho no olho dos deputados e solicitar encarecidamente recurso para o nosso hospital. Então, a equipe que está lá, que tenha também sucesso, e que nós, vereadores, se pudermos dar uma ligadinha para o nosso deputado lá, receber a equipe do hospital e também disponibilizar alguma emenda para o nosso Hospital de Caridade. Uma das melhores notícias que eu recebo hoje da Coordenadoria de Saúde foi 15 cirurgias agendadas em traumato de alta complexidade de coluna, onde o nosso hospital nunca conseguiu realizar, e agora veio um médico novo aqui na nossa cidade, um médico especialista em cirurgia de coluna. E hoje, então, a coordenadoria passou para nós, as secretarias, né, a lista de 15 nomes, de 15 pacientes que já vai para o primeiro mês de cirurgia. Então, para nós, isto é uma vitória, onde o nosso paciente não precisa mais se deslocar até Passo Fundo, fazer uma cirurgia de coluna e aí retornar numa ambulância de volta ao nosso município. Ele estará aqui. E dessas 15 pessoas que vão fazer, veja só, é de todos os municípios da região. Então, o nosso hospital aí vai estar recebendo pacientes de toda a região. O nosso município vai estar aí recebendo paciente, é motorista, é familiar, que também vai estar aqui no nosso comércio local. Então, assim, são muitas coisas boas acontecendo nesse primeiro mês de 2020, e eu tenho certeza que vai ser um ano muito promissor. A reforma do nosso ginásio municipal também, que está aí em vento em polpa. Recebemos também, neste primeiro mês, na área da saúde, valor que vai ser repassado agora para a compra de equipamentos na área da informática para os agentes de saúde e para os agentes de endemias. Então, é só notícia boa vindo e espero que realmente a gente tenha aí um ano de muito trabalho, mas também um trabalho reconhecido. Muito obrigado a todos. Boa noite. Próximo orador, vereador Vinícius. Mais uma vez, boa noite aos colegas vereadores, à comunidade que nos acompanha através dessa primeira sessão legislativa. Gostaria de desejar ao presidente, vereador Flávio, um bom ano à frente aqui dos trabalhos da Câmara de Vereadores. Tenho certeza que os colegas compartilham de que nesse atual mandato estamos fazendo um excelente trabalho enquanto Poder Legislativo aqui de Três Passos. Nos 3 primeiros anos foram 3 anos intensos de atividades, de
de uma participação importante da Câmara de Vereadores em diversos momentos, em diversos projetos, iniciativas aqui do nosso município, e eu tenho certeza que nesse 4º ano não vai ser diferente, apesar de termos um período eleitoral no 2º semestre. A gente quer pedir a todos os colegas que a gente tenha sempre em mente de travar um bom debate aqui dentro do Legislativo, pensando sempre no melhor para a comunidade, no futuro do nosso município. Apenas para destacar, no último ano a Câmara de Vereadores mais uma vez conseguiu, a Câmara de Três Passos, deixar à disposição do Executivo um montante de recursos muito significativo, mais de R$2.600.000, já que nós não utilizamos o nosso orçamento impositivo, né? Foi feito um acordo e aqueles cerca de 815 mil ficaram à disposição do município, e uma das obras que será realizada a partir também desses recursos é a reforma do Ginásio Municipal de Esportes. Então, mais de R$2.600.000, isso é uma contribuição decisiva para o município, é através de recursos livres que a administração municipal consegue realizar uma série de ações. A vereadora Maria Helena já relatou, mas quero destacar aqui o projeto de vídeo monitoramento que está por sair esse ano, que é muito importante na área da segurança pública, vai dar um suporte muito grande para a Brigada Militar e para a Polícia Civil aqui no município. A questão do SIAC SUS, que vai ser inaugurado no próximo mês. O ginásio de esportes, como eu já relatei, vai ser uma reforma fundamental para a área esportiva aqui do município. Já está também andando as obras de calçamento do projeto Emancipar, né, vereador Edivan, que era uma demanda já de anos daquela comunidade, e também está acontecendo esse ano. E vejo com muito bons olhos também essa nova equipe que assumiu a parte administrativa do Hospital de Caridade de Três Passos. Semana passada a gente esteve lá conversando diretamente com a Leila Bender, que assumiu como administradora. Ela, inclusive, presidente, já nos solicitou, e nas próximas semanas a gente pode aí agendar uma audiência com todos os vereadores, né, a equipe lá da administração do hospital quer nos relatar, fazer um detalhamento das condições atuais do hospital. Eles estão se movimentando em busca de recursos. Nesse último mês veio já uma emenda parlamentar de 500 mil, que a ex-vereadora Lélia Miller foi decisiva também para que esses recursos pudessem vir e beneficiar o hospital. E com esse esforço conjunto de várias lideranças, a gente com certeza vai conseguir de alguma forma restabelecer a normalidade na principal casa de saúde aqui da nossa região. Então, acho que teremos um ano de 2020 com muitos desafios, mas a Câmara de Vereadores de Três Passos certamente vai mais uma vez mostrar que está sempre presente e muito atenta às principais demandas da comunidade e, além das iniciativas, das ações, também tendo uma racionalidade nos seus gastos e sempre deixando à disposição da Prefeitura recursos importantes que, de alguma forma, beneficiam a comunidade através de diversas ações e iniciativas que o poder público desenvolve. Então, seria isso, que a gente possa ter um ano de 2020 muito produtivo, fechando esse ciclo desse mandato de 4 anos de forma muito afirmativa, como vem sendo os últimos 3 anos. Seria isso, obrigado, uma boa noite a todos. Próximo orador, vereador Arley. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colaboradores desta casa, público presente e que nos acompanha pela transmissão. Também nessa primeira sessão do ano, primeira sessão ordinária, quero desejar à mesa diretora e a todos os colegas um ótimo ano. Esse 2020 aí, com certeza teremos grandes debates aqui nessa casa, e lembrando as pessoas as promessas feitas e não cumpridas, né? Mas vamos deixar ali para mais adiante agora, na próxima sessão, né? E eu particularmente fico muito contente com a abertura desse SIAC SUS. Agora ficaria mais contente se tivesse aberto a UPA. A UPA tão prometida em 2016, que iria abrir logo ali em seguida, que levaram tanta gente lá visitar, e agora vai abrir um postão, né? Então, espero que o pessoal venha explicar aqui
E com certeza já deve ter vários culpados e ninguém da administração, a administração não abriu por culpa dos outros. Então, com certeza, nós teremos um ano aqui de grandes debates, né? Fico muito contente que a administração municipal comece a participar do hospital, porque afinal é o último hospital que nos restou. E acabamos perdendo a nossa referência regional na saúde, né? Temos aí o nosso hospital com poucas especialidades e toda a culpa sempre vai para a administração do hospital. As outras pessoas, ninguém é culpado. Mas quero dizer ainda, colegas, que estivemos em janeiro, agora mês passado, em Porto Alegre, juntamente com os colegas Ida, Edivan e o senhor Flávio, presidente dessa casa, fazendo um curso no INLEGES, e muito bom. Tem pessoas que têm uma opinião contrária, mas o vereador, assim como qualquer outra profissão, precisa fazer uma qualificação. E foi muito bom lá ouvir a maioria dos palestrantes lá, pessoas que trabalham no tribunal ou com uma vasta experiência, né? E aí você vai numa sala lá com mais de 50 vereadores lá e tem situações das mais diversas que acontecem nos municípios, né? Então foi muito bom estar lá fazendo esse curso aí com os colegas e será de muita serventia para nós aí durante esse ano. No mais seria isso, boa noite a todos. Vereador Ivo. Senhor presidente, boa noite. Também desejar para o senhor sucesso, também para os colegas da mesma forma. 2020 é um ano de eleição municipal e isso traz lembranças e eu teria que ter mais tempo, mas vou ter que ver como é que vou reduzir o tempo aqui. Aí eu ia falar sobre no caso, comparar como era as eleições há anos atrás e também da maneira como é feito hoje. Mas eu vou tentar. Comício, talvez o Ido, talvez a Mali, mas os outros não. Era um acontecimento onde era feito um comício, principalmente no interior. Eu vou usar como exemplo lá na Molina. Aquilo tinha o salão e daí tinha a banda colonial. Inclusive uma pessoa ainda está aqui em Três Passos, que é o Miro Franzmann, que é ali perto do Campo do Bananeiro, ele é testemunho disso. Não se cobrava ingresso. Cerveja à vontade. E o lucro da cerveja, ela era dividida entre o conjunto, a banda, e a outra era do dono do salão. Aquilo ia mais gente na festa e no baile do que o próprio comício. Olha só como é que era. Se falar parece que é mentira. O salão, vamos dizer que aqui é o salão. Aí os músicos estavam aqui, de um lado estavam só os gurias e do outro lado só os rapazes. Não se misturava. E aí, como é que faziam? Tu podia convidar uma guria para dançar. Mas como os rapazes eram muito tímidos, a guria dançava com a própria guria.
E aí os rapazes se davam de conta que elas estavam com vontade de dançar. Aí como é que funcionava? As gurias estavam dançando e os dois rapazes iam lá e batiam palma. Aí eles abriam a dança, as duas gurias, e aí formava o casal. Isso coisa assim que quem está escutando, os mais antigos, podem, mas os atuais não tem como comparar. E aí o que aconteceu lá na Molina? Saiu o comício e olha o time que foi. Foi, o que eu me lembro, o Oli Miller, o Nelson Jaques, o ex-prefeito Opperman e o Rubinstein. Aí eles começaram a fazer o discurso. E dali a pouco eu já vi um puxando lenço aqui, outro puxando lenço lá, outro sem lenço. Começaram a chorar quando o Rubinstein começou a falar. Eu não sei como é que, da onde ele tinha os nomes das famílias, tudo. Como é que ele guardava o nome das famílias e quem não estava mais aí. E ali a pouco eu levantei e fui lá fora. Eu pensei, aqui dentro eu não choro, mas chorei lá fora, né? Escondido. E aí, quando eles foram para ir embora, tinha um lugar para ir junto. Mas eu mais para poder andar com a rural, mas fui por causa disso. Fui no caso de um primo meu. E aí, ali onde é hoje a escola da Alto Molina, eles pararam a rural, pararam ela. E foram eles para fora e se acrocavam de dar risada. Do comício lá, do pessoal que chorou, como cada um se comportou, o que cada um falou. Foi uma lição para mim, né? Eu vendo eles dando risada, tudo, e o pessoal, e eu do mesmo jeito também, né? Então, são coisas que nem agora. Naquela época tinha tanta gente para ir no comício. E eu, para mim, ao meu ver, comício tinha que ser comício de encerramento no distrito. E acabou. Esse negócio de fazer comício, tudo que é salãozinho no interior, não menosprezando o pessoal, tu chega lá, opa, mas tem gente. Aí tu olha, tem 8, 10 pessoas que são do local, e o resto tudo foram junto, da cidade, né? E com a transmissão da rádio e tudo, olha, eu fui em comício que tinha 20, 30 candidatos para falar, e 10, 12 pessoas. Aí, imagina essas 20 pessoas fazendo 3 visitas na cidade. 20 candidatos por 3 visitas. Isso não dá para nem comparar. Nunca me esqueço de uma que eu também aprontei. Lá no comício do Caxambu, mas era um frio e garoa, e aquilo é aberto, e passando frio, e um candidato pegou o microfone, começou a falar, e o coordenador lá fazendo sinal e tudo que é coisa, e ele não parava, né? Até que dali a pouco então aconteceu que ele parou. Aí, na época, a Zilá e o Beto, tu vai fazer o seguinte: tu leva ele até lá na Molina, porque de lá se repartiam, fazer o comício no mesmo momento. Daí tu desce lá e já pede pro coordenador lá para dar um jeito. Depois ele entrou no alto. Eu disse para ele, mas hoje tu se superou. Tu não pode mudar uma vírgula
teu discurso. E lá eles tinham pedido isso, né? Tu tem que, né, manter essa linha. E aí ele foi lá, foi de novo. Ele conseguiu decorar e foi aquele tendel também. Mas eu queria contar um caso para vocês. Olha, eu acho que eu poderia escrever um livro só da política e só por tempo de funcionário de prefeitura, que eu fui 10 anos servidor braçal. Nós ia de manhã segunda, voltava quarta de noite e depois voltava sábado antes do meio-dia. E às vezes chuva e frio. Agora imagina 7, 8, 10 homens juntos. Isso aconteceu cada uma. Isso, se fosse falar, meu Deus do céu. Vereador Ivo, o senhor continua na próxima sessão, passou 8 minutos já. No regimento é 5. Então tem 3, vai ser descontado na próxima sessão. E a mais importante ficou, acho que, para trás. Então vamos encaminhar para a próxima. Próximo orador, o vereador Ido. Senhor presidente, vou completar o discurso do vereador Ivo, dizendo que num comício em 1976, no Lajado Bonito, que era o curral da Arena, Dr. João Elgenfritz, René Mertes, Dr. Fernando do Canto, e nós numa comitiva de candidatos a vereador, porque não tinha eleição para prefeito, e iniciamos o comício, e as pessoas na copa batendo garrafa, batendo copo, fazendo barulho e falando bem alto, porque lá o MDB não tinha vez, e os carros e moto andando na rua e reduzindo marcha, para dar aquele som terrível, para ninguém poder realizar o comício, não poder falar. E eu era a primeira vez, tinha 23 anos de idade, e comandando estava o Dr. João Elgenfritz. E falaram os candidatos, daqui a pouco me deram a palavra e eu disse, senhor Dr. João, infelizmente eu vou ter que tomar uma atitude drástica e pedir para o senhor. A partir de agora o comício está encerrado, gente do MDB, vamos embora, porque aqui não vai acontecer coisa boa, que o ambiente está muito pesado, a política aqui é muito difícil de trabalhar, vamos embora. E na volta, uns outros tinham um comício lá na esquina gaúcha, e lá aconteceu um homicídio entre eles. E no nosso, graças a Deus, terminamos antes e fomos embora, lá no Lajado Bonito. Mas isso apenas para enaltecer o seu pronunciamento, que é na mesma linha. Dizer aos senhores vereadores de que a Leila, que está dirigindo o Hospital de Caridade, ao meu juízo, que eu tive o prazer de conversar com ela já tomou algumas atitudes tão profícuas, tão eficazes, que me parece que esses 2 meses que ela está de dirigente lá do hospital, ela fez mais do que aquela outra senhora que saiu dali a pedido da classe médica e do povo de Três Passos. Ela conseguiu conversar com os médicos, e aqui nós ressaltamos ano passado, o vereador Edivan e nós, de que nós só perdemos os médicos que trabalham na área de ginecologia, perdemos a referência para a Seberi, por falta de habilidade daquela senhora. Faltou habilidade, porque se os médicos na área de ginecologia baixam os pacientes no Hospital de Caridade, por Instituto de Unimed, IP particular, para que eles não podem baixar os do SUS e tratar os do SUS? Claro que podiam. Era só colocar na prensa. Assim ela tomou umas atitudes, a Leila aqui, que me traz boas referências, e eu gostaria que Vossa Senhoria agendasse uma reunião para que essa casa pudesse ir lá e ela colocar as preocupações imediatas e as soluções já havidas na área da assistência médica, atendimento à comunidade. Dizer também de que nós falamos com o deputado federal Santini para que receba a comitiva de Três Passos, falamos com a Lélia também, que até buscar no aeroporto para levá-los aonde for necessário, e o deputado federal Santini já nos informou há um mês atrás da liberação de 250 mil para a Prefeitura de Três Passos na área de pavimentação. Dizer também aos senhores vereadores que o Ministério Público intimou a Prefeitura Municipal no que se refere aos cuidados que deve ter com os cemitérios de nossa cidade, do nosso município. E exige um laudo ambiental. Aqui a Câmara já teve uma reunião
do qual solicitou uma audiência pública com o senhor promotor, e antes dele falar aqui na sessão das 7 horas, quando ele teve oportunidade de se expressar assunto de relevância, nós pedimos a ele que apressasse a audiência dos responsáveis dos cemitérios de Três Passos para com o Ministério Público e tratar desse assunto, haja visto que um laudo ambiental, pelo que se sabe, ele tem um custo de 5, 6, 7 mil reais, dependendo do tamanho do cemitério e do trabalho ser feito ali para para dar esse laudo. Pois bem, a maioria do nosso cemitério, a grande maioria do nosso cemitério interior, eles têm só um responsável, não tem taxa de cobrança, não tem nenhuma renda para subsidiar a despesa do cemitério. Então, eles não têm como pagar esse laudo. E nós queremos conversar com o promotor, e ele nos afiançou que na semana que vem ele vai comunicar essa casa, abrindo um espaço lá no fórum, no Ministério Público, para tratar com os senhores vereadores. Inclusive, nós podemos levar o pessoal responsável pelo cemitério de Três Passos. Entre outras coisas que aqui foram citadas da administração pública, quero dizer também de que nós vamos ver ser colocado asfalto na Antônio Gonçalves de Oliveira, do Lago Freivo até uma altura dela quando entra no Colégio 25 de Julho. E também as ruas principais dos bairros serão conectadas com uma rua principal da cidade, fazendo uma ligação via asfáltica. Então as coisas estão indo muito bem. Aliás, não é só esse ano que estão se fazendo essas obras importantes para Três Passos, isso vem num ciclo, e esse ano então cabe a ligação bairro-cidade, Antônio Gonçalves de Oliveira, entre outros. E dizer que os calçamentos, senhor presidente, eles estão num compasso em Três Passos que não se produz pedra suficiente para calçar em Três Passos. Tanta gente, tantas ruas interessadas, agora nós conseguimos com que aquela rua ali onde tem o secador de grãos do Pedrale, no loteamento ali do outro lado do Ras, ali para baixo, aquela rua, estrada, naquele loteamento, toda ela, até quase lá embaixo, na área rural, vai ser toda ela calçada, porque os moradores aceitaram a proposta, onde que a prefeitura paga o cordão, que diminui sensivelmente o valor, a despesa de fazer calçamento. Então nós estamos vendo assim que a pedreira não consegue mais produzir pedra para que seja atendido os calçamentos. Senhor, muito obrigado a todos. Muito bem. Encerradas as explicações pessoais, nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária em horário regimental. Tenham todos uma boa noite.